conheço ninguém que ensina uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. Tá aí você mexendo no celular, você vê um vídeo de alguém explicando ali um assunto que é difícil, mas você tá aprendendo super rápido em 2 minutos ali, do jeitinho que você gosta, que você consegue entender. Aí vem um presidente e solta essa em público ali, algo na linha de: eu não conheço ninguém com milhões de seguidores que seja confiável. Essa frase podia até ser a opinião dele, a opinião errada, mas a gente respeita. O problema é o que tem por trás, sabe? E ela carrega uma mensagem simples ali, quase que instintiva, né? Não confie nesses caras. E quando você junta isso com a onda de regulação que tá avançando no Brasil, a gente começa a entender o jogo inteirinho ali. Quem que manda na conversa pública? Quem decide o que é informação correta? E quando a resposta vira o governo decide isso, a pergunta que vem na sequência é inevitável. Será que o governo tá realmente interessado em combater a desinformação ou em manter o controle da verdade? Verdade, né? Já que a mídia, que deveria ser o principal pilar da democracia, tem de tudo menos independência hoje em dia. Várias delas, na verdade, hoje já são praticamente a assessoria de imprensa do governo. Tudo é verdade, desde que seja contado por ela. A fala do Lula existe, tá registrada, e o vídeo curtinho aí circula exatamente com esse recado de desconfiança generalizada sobre os influenciadores. E aqui já começa o problema, né? Tratar influenciador como se fosse uma massa única de gente irresponsável é um argumento confortável para quem quer deslegitimizar esse mundo inteiro. Só que o Brasil tem sim gente com milhões de seguidores e que entrega um conteúdo sério e didático há anos sem ficar vendendo teoria da conspiração. Quer uns exemplos? Ó, o Sérgio Sacani do Space Today, por exemplo, né? É um divulgador científico na veia ali, mas com uma didática incrível. O Iberê do Manual do Mundo virou referência nacional de educação e ciência. Tem vídeo dele, né, Bruno? Que vale mais do que uma aula de ciência ali do ensino médio. E passa na escola. Exato. Tem professores que usam e passam na escola. Perfeito. Então você pode discordar de uma opinião ou de outra, mas não quer dizer que não existe ninguém confiável. É um exagero conveniente, né? E é a frase perfeita para justificar aquela tesourada. Só que eu não vou fingir que o outro lado é santo, tá? Tem vários influenciadores péssimos? Claro que tem. Mas também tem dentistas, tem médicos, advogados, faxineiros, políticos, presidentes. Perfeito. O mundo é assim, né? O influenciador também erra, fala bobagem, também engana, faz publi mal explicada. O próprio mercado já teve que criar regras mínimas aí para não virar farra. Mas quando o assunto é dinheiro, a coisa fica ainda mais sensível, porque a promessa fácil, a fórmula mágica, que é o tipo de conteúdo para pegar quem tá desesperado, sabe? Isso é verdade, né? O Brasil vive o boom das apostas, tem bet, tigrinho, mais um monte de desgraça aí, que um monte de influenciador vira vitrine, fica mostrando uma vida falsa, né? Como se tivesse ganhado dinheiro com aquilo. Tem aplicativo, tem robozinho que ganha no day trade, tem porcariada pra tudo lá. Triste, né? Virou até tema de CPI e convocação pública de uns nomes bem grandes. Embora, confesso, seja cômico ver ali influenciador se explicando pra um governo que permite bet, arrecada com elas e tem até plano de lançar uma. Mas enfim. Então, sim, tem muita picaretagem. Tem gente que se vende, tem gente que empurra produto porcaria. Só que aí vem a pergunta-chave. O remédio é calar geral ou é responsabilizar quem comete abuso e deixar o resto das pessoas falar? E aqui que entra a tal nova regulamentação como pano de fundo, sabe? Em janeiro desse ano foi sancionada a Lei 15.325, que trata da profissão de multimídia, Bruno. Multimídia. E muita gente já apelidou de lei dos influencers. O texto descreve atividades ligadas à produção, criação, captação e edição, Bruno. Olha lá, eu tô nessa. Tá nessa. Quer uma carteirinha? Você quer um sindicato para chamar de seu, Bruno? Faculdade eu tenho. Será que tem que pedir carteirinha? Sindicato não, pelo amor de Deus. Incluindo também aqui gestão de redes sociais e fala em formação superior, que o Bruno falou, ou técnica na área para esse profissional. Mas agora vem a parte que incomoda, e aqui eu vou ser bem direto com você. Mesmo quando uma lei nasce com cara de inofensiva, o Brasil tem um histórico de atleta de usar a regra torta para filtrar quem pode entrar no jogo, sabe? Você cria uma... né? É a turminha de quem fez a lei, né? Exatamente. Até porque se você deixar explícito na lei, ela não passa, né, Bruno? E a repercussão pública é muito grande. É isso aí. Você cria uma categoria profissional, coloca a formação ali como requisito e na prática você está abrindo espaço para uma narrativa. Se você não é profissional,
não é confiável. Ah, e tem umas tarifas, uns cursos que vai ter que fazer, umas anualidades que vai ter que pagar, sempre tem essas coisas. Sempre acaba caindo nisso no final, né? E isso cola especialmente em temas como finanças, saúde, política. É o caminho mais rápido, né? Pra gente transformar o debate em carteirinha e sindicato também. Amanhã alguém pode tentar enfiar a exigência formal, tipo, só pode falar se tiver a formação X, ou registro no conselho dos influenciadores aí, que beleza, hein? Então, uma norma específica e aí sim virou o filtro de entrada. Tem análise jurídica, inclusive de mercado, batendo nessa preocupação porque a redação ela é elástica, ela pode ser puxada para um lado mais restritivo no futuro, dependendo de como resolverem interpretar e regulamentar. Deixa em aberto. Deixa em aberto, a gente usa quando quiser, quando for mais conveniente. E é aí que a briga real aparece, porque o governo Lula não tá falando só de profissão. Esse papo de controle de mídia, quanto tempo ele fala disso, né? De outros mandados. Antes da internet. Ele defende a regulação das redes, responsabilização, controle sobre plataformas, com o argumento de combater a desinformação, a violência, golpes e crimes, como se já não fosse crime, né? A pessoa tá cometendo uma injúria, tá fazendo alguma apologia, sei lá, ela tá fazendo algum crime. Esse crime já não existe? E por que que o próprio governo tá falando, não, se criar uma lei, aí eu vou começar a cumprir? A lei já existe. Por que que não prende esse pessoal que fala essa besteira? Como se o governo fosse muito eficiente em punir, em colocar na cadeia quem comete crime aqui no Brasil, né? E a gente também é fácil acreditar, você pergunta na rua pra você ver, todo mundo é a favor de alguma lei nova, como se isso fizesse a impunidade cair, né? Tem fala oficial do Lula em pronunciamento citando fake news, crimes e a ideia que as redes não podem continuar sendo usadas desse jeito. Tem declaração em evento e entrevista reforçando que tudo tem controle, menos empresas de aplicativos, cobrando debate, mais regras. E por quê? Simples, né? Porque quando cada pessoa pode pegar o celular na hora ali e gravar um vídeo, o controle da mídia, sim, a mídia tradicional já está controlada, que era o sonho lá de trás, né? Agora já foi feito. Quando a difusão da informação ela deixa de ser centralizada, ela deixa de fazer efeito. Quer ver um exemplo? Olha essa, Bruno. A atuação do STF. Na visão da mídia, ele foi perfeito contra o Bolsonaro, mesmo com casos explícitos ali, onde o ministro aparece como vítima e como juiz ao mesmo tempo. Chegaram até a assumir isso no estilo os fins justificam os meios. Tipo assim, foi legal pra parar o Bolsonaro. Mas agora vamos sossegar, Supremo? O spoiler não parou, né? Foi só agora que a mídia foi ver que, nesse caso aí do Banco Master, que teve juiz ali autoritário, tem juiz sem decoro nenhum, pegando carona em jatinho, recebendo milhões por consultorias. Tem escritório de ministro do STF, de esposa de ministro do STF. Tudo consultoria, Bruno. Claro, tudo consultoria bilionária. Exatamente. A Constituição brasileira é bem clara em dois pontos que convivem em tensão ali o tempo todo, sabe? Ela protege a liberdade de expressão e a livre manifestação e também veda a censura política, ideológica e artística. Ao mesmo tempo, ela diz sim que você não pode difamar, caluniar, aplicar golpe, estimular crime. Então tem um meio termo ali. Punir o ilícito sem punir a opinião. E quando a discussão vira vamos responsabilizar as plataformas, a consequência é uma só. Remoção preventiva para evitar dor de cabeça. Sabe como é que chama isso? Censura. É isso, censura prévia das redes sociais. Afinal, se um vídeo como o nosso aqui, se isso puder dar problema pro YouTube, você acha que ele vai ficar te recomendando o nosso canal? Só porque a gente citou alguns políticos ali atrás, exato, esse vídeo já teria caído. E qual é o único lugar onde você não pode falar mal dos políticos, Bruno? É na democracia? Não. Exatamente. Aí você vai começar a ver toda vez no seu YouTube conteúdo confiável, né? Dito confiável, da Globo, do UOL, da Veja, Folha. E isso não é paranoia. Em 2025, o Supremo mexeu no entendimento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que era justamente a base da lógica só responde depois de ordem judicial pensada para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. O STF definiu parâmetros que abrem espaço para responsabilização maior das plataformas em certas situações e isso gerou debate pesado sobre o risco de excesso, insegurança jurídica e remoção arbitrária. Quando você empurra esse sistema para um modelo mais tira do ar logo depois de a gente ver, você está criando um incentivo óbvio. A plataforma vai preferir derrubar conteúdo duvidoso do que bancar a briga na justiça. E quem paga o preço? O pequeno criador, o jornalista independente, o influenciador que denuncia e faz um trabalho sério, que sim tem, né? O cara que incomoda e você no fim do dia que queria se informar por fontes não oficiais e não subsidiadas com dinheiro público. E adivinha você, Brunão, quem é contra as redes sociais? Sim, a Globo. Olha. Que tá escapando pelos seus dedos ali a audiência e o faturamento, né? Tanto em anúncios como em audiência também, principalmente pro YouTube
Inclusive, faz lobby para que o Ibope não meça a audiência fora de casa, sabe dessa? Não sabia. Porque o que vai dar audiência fora de casa? Você acha que alguém vai levar o celular e assistir Globoplay no busão, no metrô? YouTube, Instagram, Exato. Reels e tudo mais. E o anunciante, claro, cada vez mais fugindo de onde tem menos audiência. Tá. Na casa é TV. Exato. E agora a gente entra no capítulo que você pediu e quase ninguém fala com coragem. Mídia tradicional e governo. Sim, porque rádio e TV no Brasil operam por concessão pública, com outorga, com renovação sob controle do poder público. Os donos é o governo. É o governo, exatamente. Dentro de regras constitucionais deveriam ser, né? No estalar de dedo e tira do ar. Perfeito. Isso por si só não transforma automaticamente todo o veículo em braço do governo, só que cria um relacionamento, um ambiente ali onde o Estado importa e muito, sabe? Dinheiro. O governo é um dos maiores anunciantes do país, né? E a verba oficial mexe no ecossistema, nas receitas das emissoras, principalmente em períodos de crise da receita da imprensa, como a gente tá vendo agora. Tem dia que você entra no Globo.com, parece que você tá vivendo na Suíça, né? É só notícia boa, Bruno. Não, vou levantar um caso aqui. Quem que foi que denunciou o maior escândalo do Bugmaster? Quem que aprofundou tudo isso? Foi uma mídia totalmente fora desses canais. Né? Perfeito, exatamente. Foi a Metrópole, no caso. Exatamente. Foi atrás e fez puta de um trabalho legal, né? Perfeito. Inclusive se infiltrando no resort, né? No Taiaiá, né? Por que as grandes mídias não fizeram isso? Tem interesses envolvidos, né, meu amigo? Tem gente grande envolvida. E isso é muito triste porque imprensa livre, de novo, é o pilar da democracia. Lugar onde a imprensa só passa a mão na cabeça do governo tem um nome, chama-se ditadura. O governo foi feito para cobrar, para ser cobrado, né? Seja ele de esquerda, de direita, do meio. E nem a gente, nem a mídia deveria ter político de estimação. E é exatamente aqui que os influenciadores incomodam, sabe? São uma pedra no sapato dos governos. Não porque todo influenciador seja confiável, brilhante. Eles incomodam porque eles descentralizam a narrativa. Antes o jogo era mais fechado, né? Tinha meia dúzia de redações, meia dúzia de colunistas, meia dúzia de jornais. O povo até falava antigamente, o Jornal Nacional tinha credibilidade, mas como é que a gente ia comprovar? Só tinha ele lá na TV tradicional. Só ele. Você colocava na manchete pra ver algo diferente. Hoje não tem mais jeito, né, Bruno? Um vídeo ali feito no celular derruba uma versão oficial em horas. Sim, e a imprensa tem vários braços que são as pessoas. As pessoas levantam o celular e começam a filmar, né? Perfeito. Isso vira notícia. Perfeito. E no final das contas, quando cai tudo, que a gente vê no Irã, por exemplo, tem que derrubar a internet, porque senão as pessoas mostram pro mundo o que tá acontecendo. Quem tá salvando lá? A Starlink do Elon Musk. Malvadão do Elon Musk. A liberdade, cara. Né? A liberdade. Pois é. Esse lance aí de defender a liberdade só quando é do seu lado, meu amigo. Lembre-se que os governos se alternam e voltam contra você num determinado momento. Pode ficar tranquilo. Você não pode abrir portas para esse ente glutão e autoritário chamado governo. E esse lance dos influenciadores assusta qualquer governo, não é só o Lula, né? Só que no discurso a justificativa vem embalada ali de algo que parece que é impossível de negar, Bruno. É possível que você é contra o combate à desinformação, Bruno? Pois é, não tem jeito, né? Então, só que fica aberto, né? Igual a gente falou, né? É isso. Esse marco civil está aberto, eles vão enfiando coisa nele até hoje. Isso, e quando você empacota isso, ninguém vai levantar a mão e falar, eu sou a favor da desinformação, né? A pergunta honesta não é essa, se a gente deve combater mentira. É se o combate tá virando um sistema que sufoca toda e qualquer crítica. Porque é melhor sim viver num país onde pessoas falam besteira e você tem o direito de discordar, de responder, de ridicularizar o cara, de desmentir, do que viver num país onde você é obrigado a confiar em tudo que o governo faz, em tudo que chega pra gente, principalmente em um único funil de informação. Bater continência pra governante, né? Como é que pode? Isso é visto como democracia aqui por muita gente. É absurdo. E aqui eu puxo pro ponto final porque ele é o mais importante. Esse papo de só quem tem diploma pode falar é uma armadilha do governo e, de certo ponto, até elitista, né? Eu falo isso sem romantizar a ignorância, tá? Estudar é valioso, certificação é valiosa. Inclusive, eu tenho diploma, tenho certificação no mercado financeiro, mas não acho que sou eu que tenho que ter um monopólio da coisa, sabe? Tem gente que vai se conectar mais com você, vai falar, olha como eu consegui economizar esse mês. Esse cara tem que ter diploma? Inclusive a pergunta é, por que influenciador tem que ter diploma e para governar um país continental como o nosso não precisa, né? Essa é sempre a pergunta, né? É crucial. Nem né? para ser vereador da sociedade precisa. Você elitiza muito colocando diplomas, né? Você pegar periferias do Brasil, Exato. Que é muito difícil a pessoa fazer um curso superior, ele não vai poder falar sobre a realidade dele, Exato, que vai ter muito mais dele. Impacto lá para a comunidade dele do que eu falando aqui, vestido de camisa, pô. E não, e você fala de cultura.
cultura, você fala de hip hop, você fala isso de um aí. monte de coisas que você vai deixar de poder falar, de se expressar. Tá vivendo uma realidade que eu não vivo, né? Não é a nossa realidade aqui, por Exato, exemplo. exatamente. A gente pode estar falando coisa errada aqui, mas nitidamente você tá bloqueando só a elite para poder fazer vídeo. Exato, exatamente. Que democracia é essa? Tudo bem que diploma não garante ética, não garante didática, não garante conexão com a realidade. Me surpreende um governo de esquerda propor isso. Né? Exatamente. Que é um uma governo contradição gigantesca. Gigantesca. Um governo que deveria estar olhando para a cultura, olhando para o mais pobre, olhando para comunidades, né? E dar apoio para essas pessoas crescerem, né? Perfeito. E valorizarem, né, a cultura delas. Exato. E ao mesmo tempo, não ter diploma não impede alguém de estudar, né? De citar fonte, de ser responsável, de ajudar pessoas de verdade. E esse é o ponto que a gente tá falando. Às vezes o especialista ali, o engravatado, ele não fala com quem mais precisa, sabe? Quem tá ganhando pouco, quem tá endividado, quem vive no rotativo do cartão, quem trabalha muito e não tem tempo. Essa pessoa precisa de alguém que viva a realidade dela, alguém que fale simples. E um criador que veio de baixo, que pode ser o melhor ponte que um economista com um currículo maravilhoso ali em Harvard. Isso não desautoriza o influenciador, inclusive só quebra o monopólio que a gente tá falando. Cito inclusive o trabalho brilhante lá do meu amigo Duda, o Primo Pobre. Sim, liberdade implica responsabilidade, mas as leis estão aí, meu amigo. Não precisa criar lei nova não, a gente precisa que o governo cumpra a lei, né? Que prenda as pessoas e que não solte também, né, Bruno? Complicado, Hoje tem 1 né? milhão de motivos para colocar na rua. Fiscaliza, né? Cumpre a lei que já existe, é o mínimo que poderia fazer. Exatamente. Quando você vê alguém falando de finanças, de política, de saúde, você não precisa perguntar, você tem diploma? Pergunta só, você mostrou a fonte, o seu argumento tem sentido? Tem conflito de interesse? É opinião ou é um fato? No fim, o governo pode até dizer que está defendendo a informação correta, né? Essa é a parte que nos vendem, veja como isso é bom para você. Só que liberdade de expressão não é um presente do governo, é um direito nosso, sabe por quê? Porque é uma trava contra um governo, trava contra qualquer governo. E hoje a figura do influenciador, do criador independente, do comunicador fora do sistema é uma das formas mais visíveis dessa trava. Se a solução que estão vendendo para você exige que você confie mais em meia dúzia de fontes autorizadas, desconfie, porque a democracia não morre ali de uma hora para outra num decreto dramático. Ela vai morrendo aos poucos ali, quando você vê, você já está acostumado a não poder dizer o que você pensa e a só ouvir quem recebeu carimbo e também dinheiro público. O que você acha? Deixe os seus comentários, responde também a pergunta que fica sempre no final dos nossos vídeos. Eu quero saber em quem você confia mais, se são nos influenciadores ou se é na mídia tradicional que tá aí, Rede Globo, por exemplo. Olha, essa pergunta aí é polêmica, quero ouvir a sua opinião. Valeu, tudo de bom. Tchau!